Nesse vídeo de hoje nós vamos falar para vocês sobre o que é previdência social, o que é previdência privada, como que surgiu ambas as duas e que com isso vamos falar também sobre o que é a previdência particular, em que você mesmo pode construir a sua própria previdência. Vamos para o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então com isso, vamos começar o vídeo aqui, mas pegue sua bebida favorita aqui no exato momento. E no meu caso aqui é um cafezinho. Com isso então, eu quero que vocês façam essas três coisas aqui para mim, fazendo favor. Se inscreva no canal, dê o like e compartilha. Assim vocês irão me ajudar muito e que com isso o conhecimento que eu tenho através desses vídeos possam ser repassados para outras pessoas e que quando se fala de previdência eu acho que é um tema muito interessante a todas as pessoas e que é muito bom as pessoas estarem cientes do que está prestes a acontecer. Vamos começar aqui então a explicação. Primeiro, o que é previdência social? A previdência social é um sistema de proteção que garante renda ao trabalhador e seus dependentes em casos de aposentadoria, invalidez, doença ou morte. No Brasil, ela é gerida pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e surgiu em 1923. Com a criação da Lei Eloy Chaves, que estabeleceu as bases do sistema previdenciário do país. E agora, o que é previdência privada? A previdência privada, por outro lado, é um complemento à previdência social, oferecida por instituições financeiras e seguradoras. Ela permite que você acumule recursos ao longo da vida para garantir uma renda extra na aposentadoria. A previdência privada no Brasil começou a ganhar força a partir da década de 1990. Mas qual é a diferença entre as duas? A principal diferença está na gestão e na obrigatoriedade. A previdência social é obrigatória e gerida pelo governo, enquanto a previdência privada é opcional e gerida por entidades privadas. Além disso, a previdência social tem um teto de benefícios, enquanto na previdência privada o valor acumulado depende dos aportes feitos e da rentabilidade dos investimentos. E que com isso nós vamos entrar aqui diante de um assunto aqui que é interessante falar, que como que funciona um pouco sobre a previdência social. É o seguinte, existe a base e o topo de como se fosse uma pirâmide. Segundo as informações, é meio que uma pirâmide meio que legalizada, em que mostra que é o seguinte, essa parte da base aqui tem a parte em que as pessoas contribuintes, pessoas que acabarem de entrar no mercado de trabalho e pessoas que estão dentro desse mercado de trabalho são obrigados a pagar o INSS através de impostos, em que o governo arrecada impostos e que com isso ele vai administrar esse dinheiro e vai colocar essa parte do dinheiro que foi arrecadado em impostos na previdência social de acordo com a administração do governo em si. E que com isso existe a parte do topo da pirâmide em que mostra em que os aposentados, as pessoas que não têm condições de trabalhar e por invalidez, doenças, enfim. Só que tem um problema. Existe a situação, dois fatos interessantes aqui. Primeiro, para ter uma base de contribuintes interessante, tem que ter muito mais pessoas trabalhando. E como que surge isso? Através de natalidade, através de nascer muito mais pessoas, que nem antigamente. Só que, ao longo do tempo, a gente percebeu que tá surgindo menos natalidade ou até tem gente que nem tá querendo ter filhos por motivos pessoais. Mercado de trabalho, querer se aprimorar mais nos estudos, querer aproveitar mais o marido, a mulher ou a família assim ao redor, enfim, N motivos. Então, tendo poucas pessoas nascendo, acontece que essa pirâmide começa a não ser muito sustentável. Acaba meio que encolhendo a base. E depois, ao longo do tempo também, que antigamente, por exemplo, as pessoas morriam muito mais jovens, morriam muito mais cedo, em consequência disso, então meio que o topo meio que não tinha muitas pessoas se aposentando e pessoas vivendo muito mais tempo. Com isso, então, acontece que acaba meio que crescendo ainda mais o topo da pirâmide. Então você percebe que ao longo do tempo, se continuar desse jeito, vai meio que transformar uma pirâmide meio que inversa, entendeu? Vai ser algo meio que desproporcional e algo muito bizarro. E que isso, um país muito desenvolvido, por exemplo, e outros países vão sofrer muito
em consequência disso. E um que está sofrendo bastante também é o Japão. Japão, por exemplo, eu fiz até vídeos curtos no YouTube e no Instagram. E qualquer coisa vocês podem me seguir lá no Instagram, estará na descrição ou no comentário fixado, em que eu falei que uma matéria da notícia que tem um idoso de 73 anos, em que com uma faca ele foi lá e assaltou uma loja de conveniência e roubou um pão. E ele mesmo ligou para a polícia e ele se entregou. Mas qual que era o motivo disso? Ele explicou que devido ao fato de que não estava recebendo muito dinheiro pela aposentadoria, estava tão difícil que não estava nem conseguindo pagar as contas e nem conseguir ter uma alimentação boa com isso. Não estava conseguindo nem se alimentar. Então ele decidiu então fazer essa atitude para ser preso, porque ele acredita que, pelo menos na prisão, ele tem comida. Olha o nível da situação que a gente está chegando nesse exato momento, assim, que as pessoas que estão seguindo as regras, as leis, tudo certinho, e para receber uma aposentadoria muito pouco, que não consegue ser sustentada dentro da sociedade ao todo, e nem consegue sustentar as pessoas que têm o direito de receberem a aposentadoria, não estão recebendo de acordo com a necessidade, de acordo para suprir ele mesmo e também para ter uma alimentação boa. Então, olha o nível que a gente está chegando nesse exato momento. Com isso, eu achei interessante falar sobre esse tema aqui ao todo. E agora vamos falar sobre o que é previdência particular com investimento. Trata-se de você mesmo construir sua previdência, diversificando seus investimentos em ações, ETFs, FIIs, criptomoedas e renda fixa. Com isso, você pode ter maior controle sobre seus recursos e buscar um potencial de rendimento superior. Então, se você quer garantir uma aposentadoria tranquila e segura, vale a pena considerar a construção de uma previdência particular através de investimentos e diversificados. Agora que você entende a diferença entre previdência social e privada, vamos falar sobre como você pode construir sua previdência particular através de investimentos diversificados. Fazer sua própria previdência pode ser uma alternativa interessante para quem busca maior controle e potencial de rendimento. Vamos começar sobre ações. Investir em ações de empresas pode proporcionar em altos retornos a longo prazo. Ao escolher ações, é importante analisar a saúde financeira da empresa, seu histórico de crescimento e suas perspectivas futuras. Diversificar entre diferentes setores também pode ajudar a reduzir riscos. ETFs, Exchange Traded Funds. Os ETFs são fundos de investimentos que replicam a performance de um índice, como o Ibovespa, em que se você investir em um índice que nem o Ibovespa, você está investindo, teoricamente, em mais de 80 empresas do Brasil. Ou você também pode investir em outros índices também. Por exemplo, o S&P 500, ou para os caras que querem ser gringos assim, falar S&P 500, que é o seguinte: é um índice lá dos Estados Unidos em que você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Inclusive eu tenho na carteira dos meus investimentos, sim, e gosto pra caramba desse índice também. Muito interessante. Eles são uma ótima opção para quem deseja diversificar a carteira sem precisar comprar várias ações individualmente. Além disso, os ETFs tendem a ter taxas mais baixas comparadas aos fundos de investimentos tradicionais. FIIs, fundos de investimentos imobiliários. Os FIIs permitem que você invista no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Eles são compostos por portfólios de imóveis comerciais, residenciais ou de logísticas, que geram renda através de aluguéis. Os FIIs podem ser uma excelente fonte de renda passiva. 4. Criptomoedas. Investir em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum pode oferecer altos retornos, mas também envolve grande volatilidade e risco. É fundamental estudar bastante e entender como funciona esse mercado antes de investir. Além disso, é recomendável destinar apenas uma pequena parte do seu portfólio em criptomoedas. 5. Renda fixa. Títulos de renda fixa como Tesouro Direto, CDBs e LCIs, e entre outros, são investimentos mais seguros e previsíveis. Eles oferecem retornos fixos ou atrelados a índices de inflação. Por exemplo, o retorno fixo, por exemplo, ele vai prometer, por exemplo, 12% ao ano, se você investir nesse tal título de renda fixa, com um prazo de 1 ou 2 anos, por exemplo. Ele vai te entregar 12% ao ano. Atrelado ao índice de inflação, você pode comprar esse título de investimento de renda fixa e que com isso você vai estar meio que protegido da inflação, porque
A função desse título atrelados a índice de inflação serve para você se proteger da inflação de um país. Então, quanto maior a inflação, maior o seu dinheiro vai render e um pouco mais acima do que a própria inflação. Então, com isso, você não vai perder o seu poder de compra, sendo uma boa alternativa para diversificar a carteira e garantir uma parte do seu patrimônio com menor risco. Para concluir uma previdência particular sólida, é importante diversificar seus investimentos e ajustar sua carteira conforme sua idade, objetivos financeiros e tolerância a risco. Além disso, é essencial manter-se informado e, se necessário, buscar a orientação de um consultor financeiro. Com disciplina e planejamento, você pode construir uma previdência particular que atenda às suas necessidades e lhe proporcione segurança financeira no futuro. Com isso, eu também vou, com esse canal no YouTube aqui, você estará ciente sobre o mercado financeiro, você estará ciente sobre economia, finanças, entre outros assuntos aqui, que possa também lhe dar tempo, por isso o nome, investidor de tempo. Então, com isso, faça essas 3 coisas aqui para você estar acompanhando esse canal aqui. Se inscreva no canal, dê o like e compartilha. E também você vai ajudar bastante aqui o canal a crescer. Dito isso, então, vai ter muito mais vídeos aqui interessantes sobre esses temas aqui, de investimentos também. Então, acho muito interessante você fizer essas 3 coisas aqui, tá bom? Tenha uma boa semana a todos vocês e boa sorte nos campos de batalha. Falou! E até mais.